Eu posso repartir uma palavra com vocês, sim ou não? Glória a Deus. Então, por favor, meninos, me ajuda aí. Marcos capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos capítulo de número 5 e versículo de número 1 ao 20. Marcos capítulo de número 5 e versículo de número 1 ao 20. Olha o que diz a palavra do nosso eterno Deus, já está ali. Eu vou ler aqui também 5, 1 ao 20. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerazenos. Talvez algumas traduções, ou alguma tradução, ou em sua tradução diz Gadareno, ou Gadara, né? Gadareno era o nome dado ao moço que estava endemoniado, só que o nome dele não era Gadareno, né? Que ele habitava ou morava na região de Gadara. Então, região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Depois eu quero assim ler com vocês, ministrar ao coração de vocês sobre Jesus na tempestade, que tem muito a ver com esse texto do capítulo de número 5, tá certo? De Marcos. Versículo 3, né? Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Olha que fúria, né? O rapaz estava realmente com um processo de possessão diabólica mesmo, né? Aí diz assim: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Diga glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Meu Jesus amado, tu és tremendo, Jesus. Aleluia. E aí ele diz, né? Um homem, versículo de número 16, obrigado. Os que estavam presentes, né, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse
território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixassem ir com eles. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aleluia! Tua graça é suficiente em nossas vidas, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome. Só me dá só mais um retornozinho aqui, por favor, Gui. Nós te agradecemos, obrigado, gente. Obrigado, já está. Nós agradecemos pelo tempo e o privilégio de poder te servir e te servir com alegria. Depois de louvarmos o teu nome, entoar cânticos de louvor ao teu nome, agora nós estamos aqui para repartir a tua palavra com a tua igreja. Eu quero confessar que tenho as minhas debilidades e ainda que possuo algumas qualificações para ministrar, eu quero dizer que eu não dependo somente de minhas qualificações. Eu dependo da tua doce presença, Espírito Santo. Tu podes me usar como instrumento e falar ao coração desta igreja, desses meus irmãos que estão aqui presentes e desses tantos que estão na internet. Louvado seja o teu santo nome. Jesus, mais uma vez eu quero dar um passo atrás e retroceder e dizer: assuma o lugar que é teu, Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e nós humildemente te pedimos, nos use por tua graça e por tua bondade, como instrumento do teu louvor, instrumento da tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gosto desse chazinho. É um chá de canela, limão, gengibre e erva doce e maçã. Bom chazinho, recomendo. Aprisionamentos espirituais, esse é o tema que eu quero abordar com vocês nesta noite. Aprisionamentos espirituais. Meus irmãos, nós nos deparamos aqui com um texto clássico. Confesso que já ministrei nesse texto, e uma das ministrações que mais me lembram esse texto foi do bispo Marivaldo, há muitos anos atrás. Ele me falou, o tema eu ainda estou lembrado, era porcos na sua sala, não era, pastor Mário? Não sei se porcos na sala. E olha, gente, faz tempo. Mas tem ministrações que marcam a nossa vida, né? Tem ministrações assim que a bispa Dayana tem uma ministração que ela falava sobre o cheiro, do aroma, né? Da presença. Até hoje o bispo Antônio, as suas ministrações, ele sempre faz questão de nos dizer e nos mostrar que a questão da nossa vida, ou o que vivemos aqui, a nossa identidade aqui não foi formada a partir do nosso nascimento. O bispo diz que, e nos ensina que a nossa identidade foi formada na eternidade em Deus, né? Olha quantas coisas boas que nós ouvimos aqui, os ministrantes, cada um com a sua intrepidez, com as suas qualificações e com as mensagens que Deus tem derramado nesse púlpito. Mas eu vou tomar a ousadia, reverendo Marivaldo, depois de ouvi-lo ministrar sobre esse texto, e também falar um pouquinho do que o Espírito Santo me falou, e também, claro, estudando um pouco esse texto, olhando o contexto, olhando a história, olhando a cultura também. E por graça e bondade de Deus, o Espírito Santo me deu esse tema, que são aprisionamentos espirituais. Eu tenho observado isso e tenho trabalhado também isso. Eu tenho um
uma sensibilidade muito grande para o mundo espiritual, né? Eu não sou sensitivo, né? Eu não sou sensitivo, mas eu tenho sensibilidade para o mundo espiritual. Eu vejo muitas coisas, irmãos, né? Eu percebo muitas coisas. Deus me dá discernimento de muitas coisas, me dá direcionamento de muitas coisas, sabe? E isso tem sido uma ferramenta que Deus tem me dado para aconselhamento, para os gabinetes pastorais, né, que nós fazemos para ajudar os filhos de Deus. Que por incrível que pareça, né, em determinados momentos nós sofremos perseguições por causa de aprisionamentos espirituais que nós temos. E nós conseguimos até ser bons cristãos, conseguimos até ser bons pais, conseguimos até ser bom trabalhador, conseguimos até ser bons crentes, mas existem áreas que a gente, de uma certa forma, fica patinando, e a gente não consegue avançar em algumas áreas de nossa vida. E eu já quero declarar aqui para você, que a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, olhando o prêmio e olhando o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. A Bíblia também diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Repita comigo: com Cristo. Por favor, olhe para esse irmão bonito que está do seu lado. Se ele não for bonito, faz uma oração, porque Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. E diga para ele: meu irmão, você sabia que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, olha aqui para mim agora. Presta atenção para não perder o foco da mensagem. Se nós estamos, presta atenção, onde que nós estamos aqui, querido? Aqui nesta terra aqui, são todas as movimentações que nós, claro, né, nos movimentamos na vida secular, trabalho, família, né? Que eu entendo também que não existe vida secular. A nossa vida, a vida do cristão, é uma vida em Cristo, independente do lugar ou das circunstâncias que você possam estar. Então, onde que mais nós recebemos as flechadas, onde mais recebemos as pedradas, onde mais recebemos os confrontos e as afrontas, são aqui neste mundo. Mas por que que nós recebemos essas afrontas? Por que que tantas guerras? Por que que tantos aprisionamentos? Por que que tantas batalhas espirituais? E nós não conseguimos ainda discernir quem nós somos em Cristo. Por quê? Por que que você está na igreja há tanto tempo e ainda não conseguiu se libertar de um vício? Por quê? Por que que você recebe tantas palavras desse púlpito, tanto do período da manhã, como no período da noite, segunda na casa? Por que que você percebe as movimentações de Deus neste lugar, mas você ainda não se apercebeu que você precisa ser livre, que você precisa estar livre? Porque quem está preso em um determinado momento se desanima. Todo preso, ele tem um desânimo. Por quê? Porque ele está preso. Quem está preso está privado de muitas coisas boas. Olhando do contexto para uma casa, para um presídio, a pessoa está privado da família, a pessoa está privado do melhor. Então quem está preso no mundo espiritual está privado do melhor de Deus. E não é porque você é uma pessoa ruim, um mau caráter, não é porque você é um crente sabe, meia boca, não é porque você é um crente qualquer, não, você é até um bom crente,
você até se esforça realmente, mas você ainda não entendeu onde é que está o seu lugar em Cristo. Você não percebeu ainda do seu lugar em Cristo. Se um dia a igreja entender, Bispo Marivaldo, o seu lugar em Cristo, nunca mais acontecerá aprisionamentos em nossas vidas. Nunca mais. Porque se nós estamos assentados com Cristo, e o texto diz que nós não estamos assentados sós, não é sozinho que você está sentado, você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Então presta atenção, onde é que nós estamos? Assentados com Cristo na região celeste. Onde é que é a região celeste? As regiões celestiais, irmãos, não é o cosmo, não é o espaço, porque lá no espaço, onde que está o espaço, é onde que existe toda a movimentação espiritual do maligno. O maligno vem a comando, as artimanhas do diabo, do adversário, vem a comando do inferno, e os demônios vêm para tentar roubar, matar e destruir a vida das pessoas. Então existe um comando, ele fica ali, no espaço ali. E a partir do momento que eles recebem o comando, como são extremamente organizados, eles saem para o seu modo operandi. Então vamos operar, vamos fazer o que na realidade foram proclamados para fazer. Agora preste atenção, meus irmãos. E aí eles descem para este mundo, descem para este lugar, descem para esta terra, e aí eles começam a agir. E começam a agir tão intensamente, que às vezes nós não percebemos, não entendemos o porquê que aquilo não está acontecendo. Você está orando, você está dizimando, e parece que as coisas vão, e aí não vai. Existem algumas questões, e aí você não consegue entender. Quando menos espera, você está desanimado e diz assim: eu não vou mais naquela igreja, não vou mais procurar nenhum pastor. Sabe o que mais? Eu sou assim mesmo, eu sou um viciado mesmo, sabe? Eu não consigo sair dessa situação. A minha vida financeira mesmo é uma situação extremamente complicada, o meu casamento também, os meus relacionamentos. E aí começamos a achar que a nossa vida é assim, e vamos nos acostumando a viver daquela forma. Então, se a gente não entender a nossa posição em Cristo Jesus, nós vamos continuar aprisionados. Agora presta atenção, se nós estamos em Cristo Jesus, meus amados, assentados com Cristo Jesus, então Jesus não está na atmosfera do diabo, Jesus não está no mesmo nível do diabo, ele está acima. Presta atenção, irmãos, Jesus está acima. Aqui existem todas as forças malignas, eles recebem ordem do inferno para vir para a terra, roubar, matar e destruir. Então eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Amém? Quantos entenderam isso? Amém? Presta atenção pelo amor de Deus, para você sair daqui livre nessa noite, tá certo? Então, se nós estamos assentados em Cristo, meus irmãos, se estamos em Cristo, se Jesus já nos delegou toda a autoridade, e Jesus disse: toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Se a Jesus foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, ele disse também em sua santa e gloriosa palavra: se preparem, porque aquilo que eu fiz, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Então existe uma promessa que a igreja fará obras maiores do que Jesus fez. Mas por quê? Hein, Gil? Por que a gente não está fazendo, hein? Por que a gente está sempre se enrolando com as coisas? Por que a gente não consegue, irmãos, melhorar nas coisas? Sabe por quê? Porque nós não entendemos o nosso lugar em Cristo. Então vamos lá. Se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, presta atenção, assentado é isso, queridos. É isso aqui, olha. Aleluia. Estamos assentados com Cristo. Assentados com Cristo, certo? Então Jesus, ele está acima dessas regiões aqui, desse espaço onde que o diabo recebe as ordens, os demônios recebem as ordens para tentar roubar, matar e destruir. Então, se Jesus está acima, eu e você estamos acima com Jesus, tá certo?
Então, meus amados, presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Então, embaixo de Jesus existe a caixa demoníaca. As ações do diabo estão aqui, embaixo dos pés de Cristo, embaixo dos pés de Jesus. E quem é que está sentado com Jesus? Você. Quem é que está sentado com Jesus? Eu. Nós estamos assentados em Cristo. Se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, logo os nossos pés, irmãos, estão em cima de toda a autoridade do diabo. Por que a palavra de Deus nos diz que a igreja esmagará Satanás, ou Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja? Por quê, irmãos? Por quê? Isso não é para o futuro, gente. Isso não é para o Apocalipse. Isso não é para a grande tribulação. Jesus já nos deu uma ordem. O inimigo que você luta já está derrotado faz tempo. O que você está lutando é contra um pensamento que não é seu. E o pensamento que não é seu é esse: eu nasci por essa situação, eu não vou me livrar dessas coisas, essas coisas vão me acompanhar em minha vida, essa trajetória veio familiar, meus pais já aconteceram, tiveram assim em minha família, então eu não vou fugir desse karma. É porque você ainda não entendeu qual é o lugar que você está assentado em Cristo. Se eu estou assentado em Cristo, embaixo está o diabo, eu tenho autoridade de colocar os pés. Sobre todas as coisas, sobre tudo que te atormenta, sobre tudo aquilo que te atinge, sobre tudo aquilo que te aflige, meus amados irmãos, Igreja Bíblica Ágape, você tem autoridade de Deus. Você tem autoridade de Deus. Quantos estão assentados com Cristo? Por favor, levante as mãos bem alto, por favor. Então, você tem autoridade de Deus. Aleluia. Agora escuta, meus irmãos. Assentados com Cristo nas regiões celestes. As regiões celestes são regiões de comando. Aleluia, regiões de comando. É de lá das regiões celestiais que Jesus vai comandando com sua autoridade e com seu poder. E se você está sentado com Cristo, Ele vai te dando ordem, te dando autoridade, te dando poder para ministrar, para expulsar todo o mal, para dizer não ao diabo, para dizer não ao vício. Sabe por quê? Porque você não está mais subjugado pelo diabo. Você tem autoridade e está assentado nas regiões celestes. Isso serve para a doença que você carrega, que você diz que é sua. E você diz, o pastor Bispo Rodrigo até falou isso, e você diz que a doença é sua, essa doença é minha, me acompanha. Não, eu posso até estar doente, mas eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Porque eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, e eu tenho autoridade para isso. Se eu estou assentado, escuta, meus amados, escuta, presta atenção. E você sabe por que o diabo não foi destruído totalmente? Sabe por quê? Porque a igreja não está de pé. Escuta, nós estamos assentados. E uma pessoa sentado, querido, ele não tem muita ação. Ele tem autoridade, mas não tem ação. Nós temos autoridade em Cristo, por quê? Porque nós estamos assentados com Ele, tá certo? Então a voz de comando é dele. Mas um dia, aí sim, lá na frente no Apocalipse, a igreja se levanta e destruirá Satanás de vez. De vez. Quando nós olhamos esse texto, foi uma introdução aqui, para você entender. Esse texto nos revela o mundo invisível.
esse texto nos revela, queridos, uma realidade do mundo espiritual. Você não pode ser apático ao mundo espiritual. Bispo, eu faço parte de uma igreja histórica, e daí? Se a igreja histórica a qual você fazia parte não olha para isso com cuidado, nós olhamos, porque nós entendemos que a vida espiritual é uma realidade, assim como o mundo físico é uma realidade, a vida espiritual também é uma realidade, e neste mundo espiritual ocorrem batalhas que acontecem a todo momento. Nós não conseguimos ver, por quê? Porque nós somos matéria, e muitas vezes não temos a percepção das batalhas que acontecem, só quando a palavra de Deus joga luz em uma batalha, e a gente consegue perceber que aquilo não é somente a ação de uma pessoa, por trás o diabo está ali, lançando a sua semente. Quando a palavra de Deus dá foco em uma situação, em um problema, e nós começamos a entender verdadeiramente o que está por trás. Sabe, gente, nós precisamos parar com a ideia de ser crente de brincadeira. Deus está te chamando hoje para você entender isso, claro, para te dar uma percepção do mundo espiritual que você está envolvido, que nós estamos envoltos. Foi assim que aconteceu, nesse texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos aqui, o gadareno, meus amados irmãos, o texto diz claramente que esse jovem aqui, ele estava possuído, mas ele não estava possuído simplesmente por um espírito qualquer. O jovem gadareno estava possuído por uma legião. Imagine se um demônio estraçalha a vida de alguém, imagine mais de 6.000, porque a ideia do texto aqui é observando, irmãos, o comando romano, e ele diz que é uma legião, e uma legião tinha mais de 6.000 soldados, de 6.000 a mais de 6.000 soldados. Então imagine o que era que acontecia na vida desse rapaz. Aquele homem não tinha paz, não tinha sossego, toda a família daquele homem não conseguia mais estar perto dele. Você tem uma ideia? De um caminho ali que as pessoas deixavam de ir, de estar e de passar. Por quê? Porque se alguém ousasse passar naquele caminho, esse endemoniado vinha e arrebentava e estraçalhava as pessoas. Uma vítima do inimigo, uma vítima do nosso adversário. Mas vamos entender um pouco aqui a história desse homem, do gadareno. Vamos entender um pouco. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês um pouco o que era a região de Decápolis, o que era Gadara, o que era Gerasa, o que eram as outras cidades que compunham uma região que tinha 10 cidades. Gadara estava localizada em uma região chamada Transjordânia. Era montanhosa, tinha muitos bosques e ficava a leste do Rio Jordão. Originalmente era habitada por povos aramaico ou da Aramaica, mas logo foi colonizado pelos gregos, instalando-se fortemente o helenismo na região. As cidades daquela região passaram a se unir em torno de uma liga, como se fosse o Mercosul, chamada nos tempos de Jesus de Decápolis, que constituiu uma espécie de confederação de 10 cidades com uma certa autonomia em volta do seu território. As mais importantes cidades de Decápolis, dessa região, era Damasco, Hipos, Tiberíades, Gadara, Gerasa, Pela, Filadélfia, e ainda tinha umas 3 cidades que não eram tão importantes, como Canata, Rafana e Citópolis. A Transjordânia e Decápolis ficavam no meio do caminho que levava do Egito à Síria, dos grandes reinos da época. De forma que, quando esses domínios estavam em mãos de governantes opostos, tendiam a guerra, e as cidades que estavam entre eles
eram logo as primeiras a sofrer com miséria e guerra. Ódio alimentado por ressentimentos e caos, a profunda depressão e marcas de ferro quente imprimida no coração dessas pessoas que moravam nessa cidade. Cidades pobres. A cidade era tão pobre, era tão miserável que criava porcos. Pra você ter uma ideia, a criação de porcos era abolida, abominada pelos judeus. Mas essa região era tão miserável, ninguém passava nem na região. Sabe por quê? Porque criavam porcos. O entendimento que eles tinham, as guerras que marcaram aquela história, as mortes, os problemas, as adversidades que aquela região tinha, era tão grande que muitas pessoas ficavam depressivas a ponto de tirar a própria vida. Quando nós olhamos para Gadara e quando nós olhamos para o gadareno, parece que o gadareno simplesmente ficou endemoniado de uma hora para outra. Existia uma razão, existia lacunas onde que o inimigo preencheu na vida daquele homem, queridos. E com certeza não se sabe seus pais, quem são seus pais. Não se sabe sua origem, não fala de sua origem. Para você que quer ter uma ideia, nenhum dos evangelhos fala o nome dele, só chama de endemoniado. Por quê? Porque ninguém nunca teve uma curiosidade de saber o que verdadeiramente aconteceu com aquele homem. E quando nós olhamos a história, sabe por quê? Porque é importante não somente olhar a história, é importante olhar o pano de fundo, é importante olhar a situação. Ninguém passa por uma crise espiritual, ninguém, irmãos, está passando por um problema espiritual à toa. É porque existe sempre uma legalidade no mundo espiritual, que a pessoa abre uma brecha e os aprisionamentos vêm. Os gadarenos alimentavam ódio. Eles eram cercados pela incompreensão. Como eles estavam em uma rota muito famosa, quando acontecia guerra nesses reinos, eles eram o primeiro a serem atingidos. É porque, graças a Deus, nem eu e nem você nunca passamos por um período de guerra. Você não sabe o que é uma guerra. Você não tem uma ideia do que é uma guerra e os traumas que uma guerra pode trazer. Você não tem ideia. Você não tem ideia, essa guerra maligna, diabólica entre Ucrânia e Rússia. Você não tem ideia do que aconteceu na Síria. As mortes violentas, as crianças, os pais vendo as crianças sendo estupradas, a horrível sensação de estar em uma guerra para sobreviver. Foi isso que o gadareno passou, gente. Ele passou por um trauma, e esse trauma de Gadara, esse trauma do gadareno trouxe para ele aprisionamentos espirituais. A ponto de que esse homem chegou a ter no seu corpo mais de 6.000 demônios. Ninguém sabia sua identidade, só chamava ele de endemoniado. Ele tinha, irmãos, o seu espaço. Ninguém de forma nenhuma conseguia estar no mesmo lugar que ele estava. Sabe por quê? As correntes que eram colocadas no endemoniado de Gadara, ele destroçava as correntes, rebentavam as correntes, queridos. Ninguém podia de forma nenhuma aprisionar ele. Eu posso lhe garantir que tem situações em sua vida que aprisiona você, que atrapalha você, que tira você do projeto de Deus, do foco de Deus, que tira você do destino que Deus reservou e preparou para a sua vida.
Você pode até não acontecer, as mesmas manifestações espirituais, irmãos, que aconteceu naquele homem. Mas o que acontece é que você não consegue prosseguir. Você está sempre delimitado. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele tinha um perímetro, ele não saía daquele perímetro, ele estava aprisionado naquele perímetro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Essa palavra falou muito comigo, irmãos. O que pode ter aprisionado? O que pode estar aprisionando você? Quais são os aprisionamentos que você tem e que você não consegue fluir? Quais são os aprisionamentos? Quais foram os traumas em sua vida? Onde é que estão as brechas? Onde é que está aí, sabe, o momento aí que você, uma hora, abriu essa brecha, essa oportunidade, e infelizmente, o inimigo está te atrapalhando, sabe, te segurando. Isso, você vai ficar aqui, você vai ficar contribuindo, ofertando, dizimando, até ficando alegre com os louvores, mas aprisionados, não conseguem fluir, sabe, o melhor de Deus nunca vem. Continua sendo aquela mesma pessoa que parece que está na igreja, mas não tem sabor, não tem luz, sabe? Não consegue ir mais adiante, não há projetos de Deus, nunca consegue, sabe, vislumbrar as coisas maiores que Deus prometeu para a sua vida, e vai ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos nessa igreja. Não, irmãos, de uma vez por todas, não. E aí, aconteceu um fato extremamente importante. Aleluia, glória a Deus. Um dia, irmãos, quem estava em aprisionamentos espirituais, aleluia, se encontra com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Jesus se depara com o gadareno. Isso mesmo. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que criou o homem perfeito, nos criou perfeitamente. Ele nos criou perfeitamente lá no Éden. Nós éramos impecáveis e imbatíveis, até que o diabo infelizmente nos enganou, e passamos durante muitos anos tentando restaurar, aleluia, restaurar a semelhança, a imagem, tentando restaurar o perfeito, voltar à realidade de quem realmente Deus nos projetou, e não conseguíamos. Religião não consegue, Igreja Bíblica Ágape não consegue, Igreja Católica não consegue, nenhuma religião não consegue, irmãos. Aleluia. Mas quem se encontrou com o gadareno, restaurou a vida dele. Aleluia. Restaurou. Aleluia. Porque em 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Uma nova criatura, isso mesmo. Escuta, essa palavra nova criatura no original, lá no grego, lá no original, não significa uma pessoa reformada. Deus não fez uma reforma em você. Deus não pegou você e fez um remendo. O pecado veio, tentou nos destruir, e aí Deus fez um remendo na nossa vida. Não, essa palavra lá no original é que Deus nos pegou
e fez a mesma coisa que o oleiro fez com o vaso. Ele quebrou totalmente e fez novamente um vaso novo. Você é uma nova criatura. Você está reservado para o melhor de Deus. E quem construiu isso foi quem? Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus se aproxima da cidade, aquele espírito reconhece quem é Jesus. E é isso, sabe, que vai acontecer comigo e com você. Em qualquer lugar, em qualquer cidade que nós entrarmos, os espíritos malignos que estão ali vai reconhecer quem está em você. Porque logo aquele espírito reconhece quem é Jesus e diz para Jesus: por favor, o que você veio fazer aqui? Você veio nos atormentar? Ou você veio me atormentar antes do tempo? Porque o diabo sabe do seu destino. O inimigo sabe do seu destino, do destino dele. E aí Jesus, com certeza absoluta, Jesus estava expulsando. Escuta, gente, presta atenção, olha o texto, tá? Jesus expulsou várias vezes o demônio daquele rapaz. O texto não diz, a Bíblia não diz, mas o que nós podemos entender é que Jesus teve uma percepção maior do que estava acontecendo naquele lugar. Sabe o que acontece? Às vezes nós não temos a percepção do que está acontecendo naquele lugar, e aí a gente quer fazer a batalha da própria força. A gente quer fazer, a gente quer dizer: eu vou fazer, eu vou falar mesmo, porque sabe o que mais? Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Para! Precisa ter uma percepção do ambiente e entender qual é o melhor método de agir. E quando Jesus disse: sai, diabo, ele saía e vinha outro. Sai, ele saía e vinha outro. Aí Jesus teve um entendimento. Então me diga uma coisa: quem é você? Qual é o seu nome? Aí ele disse: o meu nome é Legião, porque tinha mais de 6.000 demônios naquele homem. Então Jesus entendeu que ali tinha uma legião e precisava ser expulso de forma diferente. Então quando Jesus pergunta quem é, Jesus pede uma identidade para ele. E quando Jesus pede uma identidade para ele, diz quem ele é, a autoridade de Jesus era maior do que a autoridade do diabo. Então na hora, irmãos, na hora o diabo sabia e disse: ele já sabe quem sou eu, ele já sabe de onde que eu vim, ele já sabe o que eu estou fazendo aqui. Agora me permita ir para um outro lugar, sair daqui e ir para um outro lugar. E vinha uma manada de porcos. E ele disse: me permita ir naquele lugar, ou melhor dizendo, assumir aqueles porcos, entrar naqueles porcos. E quando entrou naqueles porcos, Jesus permitiu. Nós não sabemos o porquê que Jesus permitiu, nós não sabemos, mas o que nós entendemos é que há uma permissão. Jesus permite aquela manada de porcos, mais de 2.000 porcos, 2.000 porcos. Irmãos, imagine, era 2.000 porcos, 2.000 porcos, eram mais de 6.000 demônios. Aqueles porcos se precipitaram e se afogaram ali abaixo. Irmãos, automaticamente, no mesmo instante, na mesma hora, o texto diz claramente, meus irmãos, e quando o inimigo saiu, quando o gadareno entendeu que ele estava aprisionado espiritualmente, a primeira coisa que veio na vida dele foi consciência. Repita comigo: consciência. Ele entendeu quem ele era, ele entendeu o processo de libertação de maneira tão poderosa, que ele disse para Jesus assim: escuta, eu quero ir com você. Sabe por quê? O que você fez na minha vida, eu quero contar para todas as pessoas. Eu quero ser seu discípulo, eu quero lhe acompanhar. Jesus disse para ele: não. Ministério de louvor, por favor. Jesus disse: não. Faz o seguinte, eu quero que você saia.
E volte para sua casa. E volte para os seus. E volte para a sua cidade. E diga para a sua cidade. E diga para a sua região. E diga para Gadara. Fale para Decápolis. Fale para Filadélfia. Fale para todas essas cidades o que o poder de Deus pode fazer na vida de um homem. Irmãos, os historiadores dizem, presta atenção aqui comigo. Os historiadores dizem que aquele homem foi o primeiro missionário da Transjordânia e ele revolucionou aquela região. Sabe, o peso que estava sobre aquela região, de culpa, de dor, de assassinato, de morte, estava naquela região. Aquele homem cheio do poder de Deus muda o curso da história. Porque Deus não chamou anjos, Bispo Marivaldo, para mudar o curso da história. Deus não chamou serafins e querubins para mudar o curso da história. Deus me chamou e chamou você para mudar o curso da história. Quantos acreditam assim? Essa é uma boa palavra, sim ou não? Essa é uma boa palavra. Deus te chamou para mudar o curso da sua história. E te chamou para mudar o curso da história de tantas e milhares de pessoas que você vai encontrar ao derredor de sua vida. Por favor. Aleluia. Quando ele entendeu, sabe por quê? Que ele não entendia os aprisionamentos espirituais? Porque ele não tinha o discernimento claro. Porque a primeira coisa que o inimigo faz, quando ele aprisiona as pessoas, ele tira o entendimento de clareza de quem aquelas pessoas são em Deus. Porque se ele tira o entendimento de quem aquelas pessoas são em Deus, as pessoas vão continuar vivendo aquele modo de vida degradante, deprimido e miserável. Mas quando Jesus entrou na vida do gadareno, Jesus devolveu para ele a dignidade, e ele entendeu quem ele era, a ponto de se prontificar e dizer assim: eu estou pronto para te servir. E não importa, sabe por quê? Eu quero te servir de qualquer maneira, eu quero te acompanhar, porque houve uma transformação na minha vida. E se houve uma transformação na minha vida, sabe, irmãos, o que a gente faz com as nossas dores, com os nossos ressentimentos, com as nossas mágoas? Nós inculcamos na nossa mente. E aí o diabo rouba a percepção de quem nós somos em Deus, e vamos continuando vivendo ali de forma tão devagar, e nunca vamos alcançar o propósito realmente que o Senhor preparou para a nossa vida. Eu quero convidar você para a gente orar, para a gente se colocar de pé, por favor, no nome de Jesus. Aleluia. Você não pode viver somente aqui, vir somente no domingo à noite e sair da mesma forma que você entrou. Você não pode. Eu lhe desafio a entender que você não viveu, Cristo não te transformou, e Cristo não te tornou uma nova criatura para você viver. Pequei perdão, pequei perdão, pequei perdão, pequei perdão. Peca e aí domingo se reconcilia, na segunda peca e no domingo se reconcilia. Não foi para esse propósito. Não foi para esse propósito. O propósito foi a partir do entendimento de que nós somos, estamos assentados em Cristo nas regiões celestes, e a partir daí tudo está debaixo dos nossos pés, irmãos. Amém? Levanta o pé. Vamos louvar? Só que vocês vão dar um pulo nos 30 aí. Eu quero um louvor para a gente marchar. E não vai dar para a gente marchar no louvor, mas eu quero um louvor que a gente tome posse da consciência de quem nós somos em Cristo. Quantos estão sentados com Cristo nas regiões celestes? Amém? Glória a Deus. Que número você calça? O meu é 38. Mas no mundo espiritual, meu nome é 595.
porque todos os capetas eu vou amassar debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro de Deus. Não, não é debaixo da minha autoridade, não é debaixo da autoridade da Igreja Bíblica Ágape, ainda que nós tenhamos autoridade, a igreja tem autoridade, mas é na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu já estou certo, já corrigi, eu já realinhei os meus pés, já estou assentado, melhor dizendo, com Cristo nas regiões celestes. Então eu já estou pronto para marchar. Você está? Está pronto mesmo? Vamos fazer profeticamente? Vamos fazer algo profético? Vamos lá? Vamos lá. Você já marchou? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Vamos lá! Tirando